todo mundo tem aquele filme que é completamente apaixonado, que já assistiu mais de 10, 15, 20, 30 vezes, e se deixar assiste muito mais. No meu caso, esse filme é o filme de Nárnia, o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa mais especificamente, que eu assisto desde mais novo e assisto sempre que me dá vontade, assisto de novo. Tem gente, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é apaixonado pelo filme Código da Vinci. Mas eu tenho razões, muito embora eu seja muito suspeito a falar, mas eu tenho razões para advogar no sentido de dizer que eu tenho motivos muito sérios para assistir Nárnia mais de 50 vezes. E o primeiro deles, e o mais claro de todos, é que esse filme é inspirado numa obra chamada As Crônicas de Nárnia, que contém 7 crônicas. E essas crônicas são escritas simplesmente pelo maior intelectual do século XX, cristão, nosso querido amigo C.S. Lewis. Então só a partir daí a gente já tem que prestar atenção, porque se Lewis escreve uma ficção, você precisa ler, entender e saber que vem algo muito rico aí. Não somente ele, mas o seu amigo Tolkien também escreveu, inclusive, O Senhor dos Anéis. Eu vou trazer aqui um review, algumas considerações também sobre O Senhor dos Anéis. Eu não sou tão apaixonado pelo Senhor dos Anéis como eu sou por Nárnia, porque a minha abertura à ficção cristã, as minhas primeiras noções, assim, de coragem e tal, ela veio através da ficção cristã de Nárnia, não veio através de Tolkien. Mas eu sei que também O Senhor dos Anéis é uma obra fantástica, e eu pretendo sim trazer pro canal aqui algumas coisas em relação ao Senhor dos Anéis. Mas hoje é sobre Nárnia, de C.S. Lewis, que inclusive eu tenho aqui um exemplar maravilhoso que eu comprei nessa Prime Day agora que teve recentemente, em julho. Essa versão aqui é a versão mundial da HarperCollins, que é basicamente uma versão que ela é traduzida exatamente nessa capa, exatamente nessa estrutura, nessa diagramação, exatamente igual para todas as línguas. Então, por exemplo, esse livro aqui vai estar igualzinho uma prateleira de algum alemão, por exemplo, ou de algum francês. Só vai mudar efetivamente a linguagem, né? A tradução da linguagem. Mas ela é exatamente assim, esse trabalho de encadernação. Ela é uma versão maravilhosa porque tem ilustrações, né, ó. Deixa eu ver se... Ó, pronto, aqui, ó. Ela conta com ilustrações. Ela tem um tamanho de livro de histórias mesmo, livro de histórias. Enfim, é maravilhosa. Recomendo comprar, acho que tá por R$160 na Amazon. Vale muito a pena você ter um livro dessa qualidade aqui, pra uma história tão magnífica, tão bela. Merece essa encadernação de luxo, todo esse trabalho de diagramação aqui perfeito. Mas o fato é que as Crônicas de Nárnia, para além de ser uma obra, de ser uma ficção, de tratar aqui de coisas de ficção, mas na realidade até na categoria de livros infantis, as Crônicas de Nárnia é efetivamente uma grande metáfora que lida com as grandes questões do universo, com as grandes ideias. Por exemplo, a ideia de justificação, a ideia de pertencimento, de perdão, de arrependimento. É uma história, uma linguagem infantil, usando analogias, metáforas, eufemismos, mas trazendo verdades muito sinceras e que devem conter no nosso imaginário. E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu queria trazer para vocês a importância de Nárnia, das Crônicas de Nárnia. Mais especificamente aqui a gente vai falar hoje do filme e do livro, do primeiro livro publicado por C.S. Lewis, que é Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. A importância desse livro e desse filme para a formação de um imaginário virtuoso pro cristão. Mas antes de mais nada, olá, eu me chamo Pedro Reis e neste canal nós buscamos a verdade com o auxílio da graça de Deus. Antes da gente efetivamente começar a falar das cenas do filme de Nárnia, inclusive eu recomendo que você não assista esse vídeo porque vai ter spoiler antes de ler o livro Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa ou assistir o filme. Então assiste o filme ou lê o livro e depois venha para esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito mais enriquecedora para você. Mas vamos lá, gente. O que é imaginário, né? O que seria a noção, quando a gente fala assim, a construção de um imaginário virtuoso? O que é que você imagina sobre isso? Na sua definição mais teórica, imaginário, ele vai figurar como o conjunto de imagem e relação de imagens que constitui o nosso capital pensado. Mas como assim? Me explica melhor. É basicamente, gente, a sua síntese criativa a partir das suas percepções, a partir dos seus contatos com imagens, com símbolos, até com a própria noção de cheiro, de sentimento. Tudo isso forma o seu imaginário. Então o imaginário é uma grande síntese criativa na sua mente. Ela pode ser usada para o bem e evidentemente nutrindo as virtudes como coragem, justiça, lealdade. Mas o imaginário também pode ser nutrido para a perversão do bem. Ou seja, o seu imaginário pode estar a serviço do mal e portanto alimentando os vícios. E é justamente nesse sentido que o imaginário muitas das vezes ela surge com o nosso contato com a cultura, com os filmes no cinema. Daí a importância de termos uma espécie de curadoria do que assistimos, do que vemos. O nosso imaginário também vem a partir do nosso contato com canções, com músicas. Daí também a importância de sabermos selecionarmos muito bem as canções que ouvimos, com as nossas noções de ritmo, com as nossas noções estéticas do que consideramos belo. Então tudo isso formará o nosso imaginário como que uma espécie de capital pensado. E esse capital pensado, essa síntese criativa de todas as nossas experiências sensoriais, essa síntese criativa ela pode ser usada para o bem, ou seja, para a construção de algo que seja virtuoso, para acabar nos fazendo nutrir de sentimentos que
nos farão tomar decisões belas, boas, justas, virtuosas, ou ao contrário, nós podemos usar todo esse contato com a cultura, pegar as piores partes e acabar nutrindo sentimentos perversos que servirão no fim ao mal e, portanto, aos vícios. Então, basicamente, isso é o nosso imaginário. Então, é nesse sentido, nessa perspectiva de que nós podemos colocar o nosso imaginário a serviço do bem ou do mal, que é a perversão do bem, é que há de se falar de uma espécie de pedagogia do imaginário, ou pedagogia da imaginação. O que é que isso quer dizer? Nós temos um papel ativo de treinar o nosso imaginário. Existe muito no meio cristão a perspectiva de que a gente precisa educar, treinar a nossa vontade. Inclusive tem um livro chamado Educação da Vontade, de Julius Payot. Esse livro fala justamente da perspectiva de que nós precisamos treinar a nossa vontade. Não é mais a nossa imaginação, mas é a nossa vontade. Ou seja, se eu tenho vontade, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Existe uma responsabilidade nossa de cuidar do corpo, ok? Ok. Mas também existe em mim uma vontade, um apetite para me alimentar a mais do que o necessário, caindo então, portanto, no vício da gula. E é justamente nesse conflito de vontades, ou seja, a sua vontade de cuidar do corpo e a sua vontade de comer um alimento a mais em virtude da gula, que surge a educação da vontade. Ou seja, você vai precisar aprender a falar para sua vontade não. E evidentemente no contexto cristão, essa espécie de educação da vontade, ela é aplicada em muitas pregações, quando por exemplo nós falamos a respeito de dominar os nossos instintos carnais, de dominar os nossos impulsos. E aí vai as mais variadas aplicações, a fofoca, os nossos apetites sexuais, enfim, vai a todas as áreas. Então já existe uma espécie de educação da vontade muito bem estabelecida no meio cristão. Mas também existe uma outra espécie de educação, que é justamente o tema desse vídeo, que é a pedagogia da imaginação. É muito pouco falado que, para além de educarmos a nossa vontade, precisamos também educar a nossa imaginação. E isso fica muito claro quando Paulo, escrevendo aos Filipos, lá em Filipenses 4:8, ele vai falar o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E se você prosseguir para o versículo 9, você vai ver que existe uma promessa para caso você exercite esses pensamentos virtuosos que Paulo está sugerindo que você exercite. Versículo 9 diz assim: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. São 7 coisas. Olha só, tudo que for verdadeiro, prossegue, tudo que for nobre, tudo que for correto, justo, puro, amável, boa fama, e se há algo de excelente, em outras traduções, de se há algo de virtude, né? A virtude, pensem nisso. Ou seja, são 7 coisas. Paulo deixa muito claro que existe uma espécie de excelência moral dos nossos pensamentos, que se nós construirmos isso no nosso imaginário, uma promessa se cumprirá, que é o quê? E o Deus da paz estará com vocês. Existe uma promessa de que se nutrirmos uma mente virtuosa, uma imaginação que contemple a verdade, a beleza, a justiça, a nobreza, as coisas de boa fama, as coisas virtuosas, existe uma manifestação o Deus de paz na nossa vida. Então é justamente daí, pessoal, que surge a perspectiva de que nós não precisamos somente educar a vontade, mas também existem ordenanças bíblicas com promessa, inclusive, de que nós precisamos exercitar a educação dos nossos pensamentos, do nosso imaginário também. E é justamente compreendendo isso que você começa a perceber a importância da obra de Lewis. A obra de Lewis é uma arte que serve como uma ferramenta para as nossas vidas, para construirmos um imaginário no nosso ser, que vai dar sentido, esperança à nossa luta contra a podridão do mundo. É justamente lendo uma ficção como Nárnia, por exemplo, que nós conseguimos ter um pouco de esperança frente ao absurdo, por exemplo, da morte, frente ao absurdo de que nós não temos controle sobre a vida, por exemplo. É justamente educando o nosso imaginário a, por exemplo, perceber que nós devemos ter uma expectativa futura de que existe um Deus que nos ama e que está sob o controle da história, que nós educamos a nossa vida a viver com uma expectativa e não mais triste, mal. Ou seja, a ficção que nos traz princípios, valores virtuosos, não necessariamente cristã. Existe muita ficção por aí que passa ideais e valores muito legais, muito interessantes, que justamente se encontram com aquilo que Paulo fala no sentido dos ideais de nobreza, de justiça, de beleza, de verdade. Existem muitas histórias de ficção que não são cristãs, cristãs no sentido de que não é um autor cristão que as escreve, mas que traz valores muito interessantes para que nós possamos ter na nossa vida. Então, quando nós educamos não somente a nossa vontade, mas o nosso imaginário, essa síntese criativa, essa relação de experiências, de imagem, de
sensações, de cheiros, de toque, de coisas que vimos, essa relação, essa síntese criativa passa a nos auxiliar a viver com esperança e sentido frente à existência humana, que por vezes é dura e extremamente difícil. E é aí, pessoal, que entra a beleza de Nárnia. As crônicas de Nárnia foram escritas de uma maneira tão bela que por vezes são nas dificuldades da vida comum, que mesmo que sejamos adultos, nós encontramos em Nárnia um refúgio, um ambiente de conforto e segurança. Olha só o que diz a introdução do livro da HarperCollins. Ao ler as crônicas de Nárnia, permita que elas também transportem você a um lugar que conheça bem e guarde este lugar em sua mente. Tempos virão em que você precisará retornar à sua Nárnia em busca da amabilidade e conforto desta terra mágica. Quando o fizer, Aslan estará à sua espera. Tendo dito isso, eu queria convidar você então agora a entrarmos nessa terra mágica chamada Nárnia, para entendermos um pouco melhor a transmissão de virtudes, de coisas boas que o autor C.S. Lewis quer passar para nós, para formarmos o nosso imaginário. E é justamente aqui agora que eu queria iniciar mostrando um vídeo para vocês. Eu quero começar essa história pelo fim, mostrando justamente a coroação dos dois filhos de Eva e dos dois filhos de Adão no castelo de Cair Paravel. Então vamos começar pelo fim e depois a gente vai tracionando a história e a gente vai aí dedilhando exatamente aquilo que Lewis queria passar, escrevendo cada personagem, cada situação. Vamos começar aqui, vamos pra minha tela. Vamos lá, pessoal, vou botar meu fone aqui pra gente assistir aqui essa cena final. Vocês vão entender porque eu quero começar pelo fim, tá? Essas são as sereias dos mares orientais. E aí em cima da colina está o castelo de Cair Paravel. Gente, de verdade, se você não acha essa estética bela, a arquitetura, as espadas, as noções de honra, isso aí é Aslan, né? Obviamente. Efetivamente você precisa educar seu imaginário se você não acha essa música bela. Os 4 tronos de pedra. Em nome dos brilhantes mares orientais, apresento-lhes Rainha Lúcia, a destemida. Olha o nosso querido fauno aí, Senhor Túminos. Os 2 castores. Em nome dos grandes bosques do Ocidente, Rei Edmundo, o Justo. Gente, guarde isso, o Justo, tá? Em nome do radiante Sol do Sul, Rainha Susana, a Gentil. E em nome do limpo céu do Norte, apresento-lhes Rei Pedro, Magnífico. Quem é coroado rei ou rainha de Nárnia será sempre rei ou rainha. Que vossa sabedoria nos abençoe até que as estrelas caiam dos céus. Viva o rei Pedro! Viva o rei Edmundo! Viva a rainha Susana! Viva a rainha Lúcia! Ah, gente, de verdade. Isso aqui é muito lindo, tá? Aí você me pergunta por que a gente começou pelo fim. Eu respondo a você agora. Porque nós somos acostumados, pessoal, a querer coroas antes de efetivamente passar por um processo árduo que nós podemos chamar na vida cristã de santificação. Para que os 2 filhos de Adão e os 2 filhos de Eva, que são Edmundo, Lúcia, Susana e Pedro, para que eles chegassem aí, eles tiveram que passar por uma história de superação, justamente uma jornada em que Aslan é o centro dessa jornada. Para começarmos a entender isso, é necessário que a gente inicie o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês em relação à história de Nárnia, que é justamente a fé que os fizeram estar em Nárnia. Nárnia, pessoal, na história original, não é uma terra comum que você viaja para Nárnia. Evidentemente, é uma terra mágica, onde animais falam, onde existe misturas de homens com animais. Ou seja, não é uma terra em que se vai pelas coisas naturais. Você pega um trem e vai para Nárnia. Não é assim. Para entrar em Nárnia é necessário um exercício e uma abertura ao maravilhoso, uma abertura às coisas que são transcendentes, uma terra mágica. E é justamente nesse ponto que eu queria já pontuar aqui a respeito do professor
da casa em que eles se mudam no período da guerra, né? Antes de efetivamente entrar em Nárnia, eles vão pra essa grande casa. Se você já assistiu o filme ou leu a história, você vai entender. É uma casa muito suntuosa, uma casa histórica, onde vive um professor junto com sua secretária. Esses 4 meninos, essas 4 crianças são enviadas pra lá no período da guerra, uma zona mais isolada, uma zona rural, uma casa em que tão conhecida na região que muitos turistas viajam somente pra visitar ela. E esse professor é justamente o professor que vai incentivar essas crianças a ter essa abertura ao sagrado. Eu queria lembrá-los que se não fosse o professor, que no filme ele é um senhor sábio, uma pessoa erudita, de barba, e efetivamente no livro ele também o é, mas o entusiasmo desse professor, a abertura para as coisas superiores, sagradas, maravilhosas, é tão chocante que chega a ser infantil. No livro existe esse choque. Quando, por exemplo, Lúcia entra em Nárnia pela primeira vez, volta, conta pros seus irmãos, os irmãos não dão crédito, pensam que ela está efetivamente com febre, doente, que ela tá delirando, até que Nárnia se abre também para Edmundo, que entra pelo guarda-roupa, conhece Nárnia, e ao voltar, ao invés de dar crédito à sua irmã mais nova, ele finge que nada aconteceu e diz que não conheceu Nárnia, por se sentir mais superior, por se sentir evidentemente egoísta, por não querer dar razão a uma menina que é mais nova do que ele. E aí, os mais velhos começam a estar em um momento de bastante euforia, porque Lúcia diz com todas as letras de que conheceu uma terra mágica. E Pedro, não querendo incomodar o professor, tenta gerenciar essa crise, mas chega a um ponto que essa crise entre os quatro irmãos, de Lúcia dizendo que existe uma terra mágica, Edmundo caçoando dela, e os dois mais velhos, Susana e Pedro, querendo contornar essa questão, afinal eles estão fora de casa, não é a casa deles ali, acaba que fica uma situação tão insustentável que eles precisam ir falar com o professor tão temido, que não queria ser atrapalhado em seus estudos, que não queria ser atrapalhado em suas investigações, e inclusive esse fato foi avisado por sua secretária, de que eles não deveriam aperrear de forma alguma o professor. Mas chega um ponto que eles precisam ir falar com alguém, porque já tá ficando uma situação insustentável entre os 4 irmãos. E aí Pedro e Susana levam exatamente essa questão pro professor, e é justamente nesse ponto que eu quero iniciar. E faz sentido agora a minha frase do início. Sem o professor, eles não teriam ido a Nárnia, os 4 juntos. É que quando Pedro e Susana apresentam essa ideia, até de certa forma perguntando pro professor se deveria, evidentemente, trazer algum remédio pra ela, explica a situação que Edmundo tá dizendo que é mentira, e aí o professor faz um uso muito interessante. Lewis é alguém afeito à educação clássica e evidentemente ao trivium, a gramática, lógica e retórica, é que o professor responde assim pra Pedro e Susana: ora, mas usem a lógica. Dentre vocês, quem é que mais mente? E aí, por um mero raciocínio lógico, eles conseguem chegar à conclusão de que, caramba, será que essa terra mágica evidentemente existe? Então, sagazmente, Lewis traz a ideia de que as disciplinas racionais nos levam para a necessidade de entendermos a existência de algo superior, de algo sagrado, né? De algo maravilhoso. E nesse caso, é que o professor racional, que trazia essa perspectiva racional, mas também era o professor que tinha a certeza que existia outro mundo. No caso, era o mundo de Nárnia. E aqui já traz uma primeira virtude para o nosso vídeo, que é a virtude da abertura para o sagrado. Até mesmo por meios racionais. O professor cita até de maneira muito engraçada, falando: ora, vocês não conseguem pensar logicamente? O que é que ensinam na escola para essas crianças de hoje em dia? Será que não ensinam lógica? Possivelmente se referindo à lógica aristotélica, né? Os métodos de lógica que, evidentemente, naquela situação, se fosse usado, a única conclusão que deveria ser chegada, por mais absurda que seja, é a conclusão lógica de que existe a possibilidade grande de que essa terra mágica que Lúcia está dizendo que viu exista. Cristo nos fala que nós precisamos ser como crianças em vários sentidos, mas em um dos âmbitos que nós podemos aplicar para esse ensinamento de Jesus é a abertura ao sagrado, é a abertura às coisas que parecem até ser infantil. Afinal, quem acreditaria numa terra mágica em que animais falam, em que existe mistura de homens e humanos? Quem acreditaria nisso? A grande verdade é que da mesma forma nós somos tratados, nós somos tidos como os loucos para o mundo. Quem acreditaria na vida eterna? Quem acreditaria em um homem que encarnou sendo Deus, mas que não usou o fato de ser igual a Deus como algo que deveria se gloriar-se? Quem acreditaria nisso? Essa mensagem é loucura para aqueles que não a entendem. Mas é justamente aqui que nós precisamos entender a primeira virtude, que é a nossa abertura ao maravilhoso. E é por isso que eu quis começar com ela, porque se eles não tivessem exercitado essa primeira virtude, os 4 não tivessem exercitado essa primeira virtude de abertura ao sagrado, ou seja, de entrar num guarda-roupa velho para acessar Nárnia, jamais eles teriam entrado em Nárnia. Primeiro ponto é esse: a virtude de
acreditarmos em algo transcendente, no transcendental, né? E estando em Nárnia, nós sabemos, eu tenho certeza que você já assistiu o vídeo, você vai perceber que Edmundo acessa Nárnia pela primeira vez, volta em mente dizendo que não existe Nárnia pra Lúcia ficar triste. Mas, nesse primeiro acesso de Edmundo a Nárnia, ele encontra a Feiticeira Branca, que é exatamente a responsável por Nárnia estar em um grande inverno que não passa, não existe mais natais em Nárnia. Por quê? Porque agora é uma estação de inverno, inverno que representa o frio, a estação de que não é possível dar fruto, onde não existe o sol, onde o sol não brilha da mesma intensidade, onde as cores são mais brancas, pálidas, onde não existe vida. Então o inverno é ocasionado pela Feiticeira Branca, e Edmundo tem um contato com a Feiticeira Branca, onde existe a cena maravilhosa que é ele comendo o manjar turco. E é interessante que no filme não há nenhuma explicação mais profunda a respeito do manjar turco, mas quando você lê o livro, você percebe que o manjar turco, na realidade, Edmundo foi capaz de fazer o que fez, mas porque o manjar turco ele era envenenado, ou melhor, enfeitiçado, para que todo aquele que provasse daquele manjar turco quisesse o provar mais e mais e mais. E esse detalhe pequeno, que não aparece no filme, evidentemente, mas aparece no livro, nos faz perceber que o manjar turco, para além de ser um momento ali de fragilidade de Edmundo, mas é exatamente uma analogia clara da queda do homem, ao desobedecer, dando voz aos seus apetites. Então é uma metáfora genial para o vício, para a perspectiva do pecado mesmo, né? De que, por exemplo, Edmundo iria querer provar novamente esse manjar turco, e é exatamente isso que o pecado faz conosco, né? E o vício também faz conosco, nos amarra pelo feitiço de querer provar novamente. E Lewis é genial também em nos mostrar que ao provar esse manjar turco, Edmundo se torna na realidade um escravo daquele prazer. Aquela fome desorientada de Edmundo o fez escravizar a Feiticeira Branca, que o fez prometer voltar ao castelo, aonde ela, sob a promessa de que daria novamente esse manjar turco, trazendo os irmãos para impedir que a profecia acontecesse. E qual era a profecia? A profecia de que o homem se sentaria em Cair-Paravel, os 4 tronos, e ali governaria Nárnia. É justamente, pessoal, a ideia do Éden mesmo. Quando nós caímos na tentação da serpente, nós entregamos a corregência, na realidade, da criação a Satanás. E por isso que Satanás é o príncipe dessa era, é o príncipe deste mundo. Ele senta no nosso lugar, no nosso trono de corregência da criação, de ter poder, ainda que limitado, mas ter poder sobre a criação. E é isso que Edmundo faz. Ele dá poder à Feiticeira Branca no sentido de dar uma reivindicação legal para a feiticeira dominar sobre Nárnia. Ou seja, agora não somente Nárnia está tomada pelo inverno, mas agora a Feiticeira Branca tem direito de ser dona de Edmundo, destruindo a profecia, porque a profecia era que era necessário que os 4 filhos sentassem, não somente 3. Então a Feiticeira Branca sabia que se Edmundo fosse pego, a profecia não se cumpriria plenamente, porque precisariam de 4 e não de 3. Mas também, pela traição de Edmundo, ela também tem uma reivindicação legal a fazer pela lei da própria lei de Nárnia. Então, teoricamente, a Feiticeira Branca, que é uma analogia clara a Satanás, é o inimigo de nossas almas, teria o direito de nos matar, de nos levar à morte. É exatamente isso que acontece antes da vinda do Messias. Satanás, pessoal, tinha uma reivindicação legal contra nós. Nós desobedecemos e ele tinha o direito a nos levar para a morte. Nós nos levamos à morte, na realidade. Então, nada que nós possamos fazer seria capaz de agradar a presença de Deus. E daí que se você começa a perceber, você vai começar a entender que existe também toda uma perspectiva relacionada ao Novo Testamento, que é construída em relação a nós termos paz com Deus, reconciliação com Deus, que não vinha através do sacrifício, não vinha através do templo, não vinha através da arca, mas só tinha que vir através do Messias, que iria cumprir plenamente essa dívida por nós. E é exatamente isso que Aslan faz. Aslan, profundo conhecedor da magia profunda criada pelo Imperador de Nárnia, que é Deus Pai, sabia que se ele se sacrificasse no lugar do traidor, sendo inocente, a magia profunda iria revogar a morte do inocente, ou seja, ele iria ressuscitar. E é justamente aí, esse aí fica de maneira muito clara, todo mundo entende isso, acredito, que é o mistério da ressurreição de Cristo. Cristo se coloca no lugar de Edmundo, oferece a Feiticeira Branca no diálogo em que Edmundo é resgatado pelo exército de Aslan, e aí a Feiticeira Branca vai evidentemente chegar até Deus com a reivindicação legal que ela o tem sobre o sangue de Edmundo, pois ele foi o traidor. Mas Aslan perdoa Edmundo e se coloca no lugar de Edmundo, se oferecendo ao sacrifício. Na cabeça da Feiticeira Branca, o que faz esses meninos serem fortes
é a presença de Aslan, porque sem Aslan eles são apenas 4 crianças. A profecia não se cumpre. Então é muito mais vantajoso pra mim matar Aslan ao invés de querer matar evidentemente Edmundo, porque com Aslan, Edmundo possivelmente não morreria. Então a proposta foi extremamente tentadora pra Feiticeira Branca. A proposta que Aslan deu à Feiticeira Branca de se colocar no lugar de Edmundo. Mas aí Aslan, uma magia profunda, ele consegue ressuscitar. E nessa passagem a gente também já tem como base aqui a virtude da reconciliação, do recomeço, do perdão. São virtudes que pro nosso imaginário é extremamente essencial. O fato de que nós precisamos nos reconciliar, o fato de que nós temos a obrigação de perdoar, o fato de que nós nos reconhecemos como pecadores também, e é justamente nesse sentido que nós perdoamos. E essa passagem então se faz extremamente necessário pro imaginário virtuoso, né? E no filme fica muito claro, e a imagem é muito bela, no filme e também no livro, evidentemente muito mais no livro do que no filme, mas no filme tem uma imagem muito linda, que é justamente antes da Feiticeira Branca vir reivindicar o seu direito, ele já perdoa Edmundo. Ele tem aquela cena deles conversando distante, né, Edmundo e Aslan conversando distante, ali demonstrando que possivelmente ele estava tanto repreendendo como também o perdoando. No livro também não há o conteúdo dessa conversa, e eu queria muito saber o que foi que Aslan conversou com Edmundo, mas Lewis nos deixou para nossa imaginação aquilo que Aslan falou, mas possivelmente eu suponho que seja uma conversa de repreensão e também de perdão pela atitude de Edmundo, né? Mas uma coisa é certa, a postura de Aslan após essa conversa é de apagar o passado. Você não vê o rei Aslan, o grande leão, querendo humilhar publicamente Edmundo, querendo expor a sua própria miséria, querendo mostrar que o seu verdadeiro poder de justiça, de o matar, de o aniquilar. Pelo contrário, nós vemos um rei manso que retrai a sua ira, que segura a sua ira em favor de um perdão incondicional da condição de Edmundo, que ora é traidor e no final, como a gente já viu lá atrás, é reconhecido como o justo, o justificado, né? E aqui a gente vê a perspectiva de como Aslan também tem um interesse em recomeços. Ele quer que Edmundo recomece e que o passado dele não seja mais trazido à tona para o humilhar. Tanto que, ao invés de ser conhecido no seu legado como o traidor, Aslan faz questão de anunciá-lo como aquele que foi justificado, o justo, aquele que recomeçou e evidentemente trilhou o caminho da justiça. E é esse o convite que Jesus faz às nossas vidas, não é verdade? Que nos arrependamos dos nossos pecados, que nos reconheçamos na nossa miséria profunda e que a partir disso ele recue a sua ira e repouse sobre nós a sua maravilhosa graça e o seu perdão, que nos faz recomeçar e trilhar as veredas da justiça. E aí vem a parte maravilhosa também, que é apenas um adendo que eu queria fazer, que no filme não deixa muito claro essa perspectiva de Aslan ser um grande gato. Na realidade, essa expressão grande gato, ela é usada pejorativamente na mesa de pedra, a partir da Feiticeira Branca, querendo ali diminuir o grande leão a um grande gato, que não é mais alguém que seria capaz de se colocar salvando a sua própria pele, né? Salvando a sua própria juba. Mas naquele momento na mesa de pedra é usado pejorativamente. Contudo, a expressão o grande gato nas Crônicas de Nárnia, ela é uma expressão que ela é usada positivamente para demonstrar uma outra faceta da revelação da presença de Aslan, que é a presença amorosa, calorosa. Muito embora ele seja rei, como o filme retrata de maneira muito bela, um Aslan mais sério, um Aslan com uma postura mais nobre de rei, uma postura que não se deixa ser tocado. No filme 2 há uma correção disso, quando Lúcia encontra Aslan, né, no Príncipe Caspian, né, quando Aslan meio que se deita assim, abraça ela, conversa, mas no filme 1 não deixa muito claro isso. Aslan é mesmo um rei, é um rei que obviamente deve ser respeitado, que é um rei bom, mas no livro a gente vê que após a ressurreição de Aslan, o filme retrata isso de maneira muito rápida, mas Lúcia e Susana, que ficaram vendo a morte de Cristo na mesa de pedra durante todo o tempo, eles passam horas e horas brincando após a ressurreição com a revelação da presença não mais como um rei, mas como um grande gato. Então mostra como Aslan rolava na terra com as meninas, como Aslan evidentemente ficava brincando com Lúcia, com Susana, demonstrando essa outra faceta da revelação de Aslan, que é, além de ser o grande leão, o leão guerreiro, mas também o grande gato, que nos ama, que nos dá carinho, nós também o cariciamos como um animal que nós amamos e que nós achamos fofo, que é o gato, né? E aí mais uma curiosidade interessante também, que faz todo sentido na narrativa bíblica, é que tanto no filme, evidentemente, como também aqui no livro, não é nem Pedro
o Magnífico, nem Rainha Susana, nem Edmundo, nem Lúcia, que é responsável por matar e derrotar a Feiticeira Branca. É Aslan, conforme as profecias. A gente tem toda uma expectativa na última guerra, né? Na guerra em que existe, que a Feiticeira Branca avança com seus exércitos contra o exército de Pedro, Susana, que nós pensamos que quem vai matar, quem vai dar fim à Feiticeira Branca é Pedro. Mas não é isso que acontece. Edmundo tenta e se fere gravemente. Pedro tenta e também não consegue. Quando ele ia se ferir, no filme retrata dessa forma, quando ele ia se ferir, Aslan vem com a sua providência e derrota a Feiticeira Branca. No final das contas, para se cumprir a profecia que existia de que era Aslan que iria trazer verão para o inverno que existia em Nárnia, da mesma forma a narrativa bíblica diz que não é nós, como filhos de Adão e filhos de Eva, que derrotamos o inimigo das nossas almas, mas sim uma ação providencial de Cristo na cruz. É um do ato em que, evidentemente, a profecia de Gênesis se cumpre, que Cristo pisa na cabeça da serpente e ali o derrota e o expõe à humilhação. Isso é uma coisa interessante também de se colocar. É uma obra muito rica e que parece ser um pequeno detalhe, mas é um detalhe que já traz uma compreensão de uma narrativa bíblica muito superior. A ideia de que nós não teríamos capacidade de enfrentar o inimigo de nossas almas, somente Aslan poderia surgir com essa providência. Gente, o vídeo de hoje é esse. Eu sei que ficou muito longo, mas é um assunto que eu amo muito. Eu amo Nárnia, eu adoro Nárnia, mas é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que nos seus momentos difíceis, nos seus momentos em que você precisa ter contato com uma esperança superior, você possa abrir essas crônicas e saber que Aslan está à sua espera. Mas não somente Aslan, mas você possa abrir a sua Bíblia e saber que Jesus Cristo está à sua espera. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, que Aslan retorne outra vez. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal pra gente trazer mais conteúdo dessa forma. Se você dá o gostei e se inscreve, você mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele passa a te recomendar mais e mais. Sem mais nada pra falar, pessoal, Deus abençoe vocês.